Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta nesta ocasião para darmos início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre de 2022, nós estaremos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja do Senhor. Tenho a certeza que será uma bênção de Deus. Nós vamos estudar neste trimestre o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, as bem-aventuranças que Jesus estabeleceu ali nesse sermão. Muito conhecido também como o caráter do cristão ou o fruto do Espírito em ação na vida do cidadão do céu. Eu tenho certeza que neste trimestre o Espírito Santo há de nos edificar, nos fazer crescer, fazer aprofundar na palavra, mas acima de tudo, sermos transformados por esta palavra, porque não faz nenhum sentido estarmos aqui meditando nesta palavra apenas do ponto da transmissão de conhecimento. O desafio é colocarmos em prática aquilo que o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações. Amém, amados? Glórias a Deus. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a primeira lição deste segundo trimestre de 2022. Vamos lá? Nós estaremos estudando a lição de número 1. O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Leitura bíblica encontra-se em Mateus capítulo 5, versos de 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. E dizia: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Neste sermão, conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, Jesus vem estabelecer o conceito de felicidade. E este conceito que Jesus estabelece é totalmente antagônico ao que este mundo define como felicidade. Porque para Jesus, bem-aventurados são os que choram, e não os que estão sorrindo, os que estão se alegrando. As bem-aventuranças, elas expressam o caráter do cidadão do céu e a soberania de Deus em face do sofrimento dos justos, porque mostra que, apesar das perseguições, apesar das injúrias, apesar das adversidades, o cristão, ele compreende que Deus está no controle da sua vida, contrapondo a visão imediatista. Jesus ensina que a felicidade é plantada nesta vida e seus mais belos frutos são colhidos na eternidade. Como vimos, o conceito de felicidade de Jesus, ele é antagônico, oposto à visão deste mundo.
A estrutura do Sermão do Monte. Este sermão estabelecido por Jesus, irmãos, ele tem vários tópicos, vários temas. Ele fala sobre o temperamento, a personalidade, o caráter do servo de Deus. Aquele que é moldado pela palavra, guiado pelo Espírito, aquele que faz parte do reino de Deus. Nesse primeiro tópico, nós vamos procurar compreender em mais detalhes a estrutura deste sermão e o que Jesus estava querendo comunicar. Por que Sermão do Monte? Jesus se valeu dos vários elementos da natureza para se fazer ouvido. Ao usar o barco de Pedro, ele se valeu da força do vento do mar que soprava na direção da praia, e isto potencializou sua voz. De igual modo, o fez no alto de um monte, ali no ponto mais alto elevado. Sua voz seria propagada pela força do vento. Jesus foi um estrategista. Ele pregou a mensagem certa no lugar certo. Por que ele recebe este nome, o Sermão do Monte? É uma coisa óbvia, né, irmãos? Ele pregou esse discurso dele no alto de um monte, tá bom, querido? Por isso, Sermão do Monte. Mas Jesus também pregou no barco de Pedro, seria o sermão da embarcação, podemos dizer assim, alguém pode usar esse termo. Mas o que nós precisamos analisar ali não é nem tanto a questão do monte. Entender o porquê Jesus pregava muitas vezes no monte e pregou no barco de Pedro. Eu compreendo particularmente que Jesus ele usou todos os elementos da natureza. Imagine que naquela ocasião não havia microfone, DJ, sonoplasta para regular o som. Isaías diz que ele não gritaria pelas ruas, ele falaria por parábolas. Então Jesus, por exemplo, quando ele vai no barco de Pedro, olha a situação, irmãos, o vento vinha por trás das ondas do mar e soprava na praia. Ali seria um lugar estratégico, num ponto mais alto que ele pudesse ser visto e dali pregar para a multidão. A própria força do vento, ela vai o que? Propagando as ondas sonoras da fala de Jesus. Quando ele vai no monte, no ponto mais alto, mais uma vez, Jesus usando os elementos da natureza, a força do vento. Ele estando no ponto mais alto, ele poderia ser visto e Jesus preocupava com áudio e vídeo, tá bom? Se fosse nos nossos dias, ele faria vídeos maravilhosos no Instagram, no YouTube, no Telegram, e ele usaria todas as ferramentas disponíveis, tá bom, meu querido? Então, Jesus, ele foi estrategista, ele pregou as mais belas mensagens se valendo dos recursos da natureza. E você aí, já parou para pensar como é que é a sua voz? Grita demais, fala alto demais e não é visto, meu amado? Jesus se valeu de todos os recursos, ele se preocupou com a qualidade do áudio e com a qualidade da visibilidade. Amém? Glórias a Deus. A estrutura do Sermão do Monte. Este sermão pode ser interpretado de diversas formas, mas é preciso ter em mente, Jesus estava falando a partir da perspectiva eterna. Ao contrário do que alguns possam pensar, ele não enalteceu o sofrimento, mas a forma madura e equilibrada com que os filhos de Deus devem enfrentá-lo. Para ele, os dilemas da vida têm o propósito de ensinar. Ao falar da estrutura do Sermão do Monte, eu vou ser sincero, eu não sou a pessoa mais especialista para abordar esta questão. Mesmo porque a estrutura proposta pelo comentarista, vou falar, ser sincero, é difícil de entender aquela estrutura que ele apresentou lá. Mas vamos lá, esse texto, irmãos, ele pode ser interpretado de diversas formas, mas a gente precisa ter em mente uma coisa. Jesus está falando sobre a ótica da eternidade.
Ele não está falando não naquela visão imediatista do aqui e agora. Jesus está falando uma caminhada. Jesus valoriza a história e não o momento, tá bom? É a história da caminhada, da trajetória. Por isso que ele fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí você pergunta, mas muita gente já partiu desta vida sofrendo. É verdade, mas é na eternidade que ele será com certeza honrado, recompensado. Então Jesus está trazendo esse discurso sobre a ótica da eternidade, que pode ocorrer de alguém servir a Deus, passar por aflições, passar por dissabores, aquela parábola do rico e o pobre, Jesus, rico e o Lázaro. Jesus enaltece que Lázaro, ao longo da vida, conheceu sofrimentos, mas na eternidade ele estava sendo honrado. Então, quando você lê esse sermão, você precisa ter a visão da eternidade, a perspectiva da eternidade. Jesus fala como alguém que vê a vida aqui, as escolhas sendo feitas e os resultados sendo colhidos na eternidade. Agora, Jesus, em momento algum, ele foi masoquista, tá bom? Jesus aqui não estava enaltecendo o sofrimento como uma condição para se entrar no céu. Jesus aqui não está enaltecendo a pobreza, a miséria e fazendo apologia. Aqui o que Jesus está enaltecendo, irmãos, é a forma madura e equilibrada com que os filhos de Deus vão enfrentar as adversidades da vida. Por isso que ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados quando fores perseguidos. Então Jesus está enaltecendo não é o sofrimento em si, mas é a postura com que os servos do Senhor enfrentam as dificuldades nesta vida. Pois para Jesus, esses dilemas, dissabores, lutas e provações, eles têm o propósito de ensinar, de moldar o caráter do cidadão do céu. A quem se destina o Sermão do Monte? Jesus proferiu esse discurso inicialmente para seus discípulos e a seguir para a multidão que ali se encontrava. Ele surpreendeu a todos, enquanto muitos visavam o imediatismo, ou seja, receberem a cura física rápida. Jesus lhes declarou palavras que curavam a alma e acalentavam o espírito. Este sermão se destina a todos que necessitam da cura interior. Uma boa pergunta. A quem se destina o Sermão do Monte? Bom, o Sermão do Monte ele não é para pessoas precipitadas, aquelas pessoas imediatistas, aquelas pessoas, eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar o meu milagre e ela está ali somente em virtude disso. Ali Jesus surpreendeu a multidão. Jesus falou coisas que a multidão não esperava. Jesus falou verdades que ia muito além daquilo que as pessoas estavam esperando. A princípio, para uns foi uma frustração, para outros uma decepção. Então Jesus, logo de cara, ele vem contrariando aquelas pessoas com a visão do imediatismo, do aqui e o agora. Ou seja, elas estavam preocupadas em receber a cura física rápida e imediata. Mas Jesus preparou para eles algo muito mais sublime, algo muito mais elevado. Jesus, ele proferiu palavras, meus irmãos, que curava a alma e acalentava o espírito. Bem-aventurados que choram. Jesus, olhando para a multidão, talvez viu muitas pessoas injustiçadas na sociedade daquela época. Muitas pessoas sofridas, muitas pessoas abatidas, amarguradas, além da enfermidade física. Então Jesus, ele olhando para aquelas pessoas, eu fico olhando, imaginando Jesus ali comunicando em cada olhar. Jesus sabia o que aquela pessoa estava passando, porque o Espírito comunicava. Então a mensagem de Jesus, a mensagem do Sermão do Monte, irmãos, é primeiramente trazer alento à alma, ao coração. É aquela palavra que cura a alma que precisa perdoar, a alma que precisa pedir perdão, a alma que precisa, meu amado,
amado, compreender o propósito de Deus. Quantas vezes a pessoa está deprimida, amargurada, a pessoa tem mágoa no coração, tem ódio, tem rancor, sentimento de culpa, frustração, amargura de espírito. Então, a mensagem de Jesus, ele visava curar a alma das pessoas. Então, para quem serve esta mensagem? A mensagem do Sermão do Monte, irmãos, é para todos aqueles que necessitam da cura da alma. É o lugar onde Jesus quer tocar, é onde Jesus quer libertar as emoções reprimidas, esposas amarguradas com o marido, pais amargurados com o filho, pessoas amarguradas com a vida, pessoas que estão às vezes mal-humoradas, estressadas, que têm aquele azedume, pessoas que são, meu amado, depressivas, pessoas com tendência suicida. Então, a mensagem do Sermão do Monte é para aquele que talvez perdeu o encantamento pela vida. A mensagem do Sermão do Monte é para aquele que sofre e não sabe o porquê ele pode estar padecendo mesmo servindo a Deus. É porque Jesus fala que a história não termina aqui. A história, ela prossegue. Haverá uma eternidade e lá nós iremos colher os mais belos frutos da felicidade que nós estamos plantando nesta vida. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. As bem-aventuranças, meu amado, elas estão intimamente interligadas ao fruto do Espírito, tá bom? O fruto do Espírito, lá nós temos paz, bondade, benignidade, alegria, gozo, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 virtudes, tá bom? Talvez me esqueci de uma aqui. Mas elas estão interligadas porque elas expressam o caráter do cidadão do céu. É aquele que vai morar no céu. E ao longo da caminhada, a palavra e o Espírito Santo vai forjando este caráter. Ninguém vem para o reino de Deus com esse caráter já pronto. É algo que o Espírito Santo deseja trabalhar quando a Bíblia fala até a estatura do varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? É Cristo. Então o Espírito Santo ele deseja realizar. As bem-aventuranças denotam a forma como o cidadão do céu vai reagir diante das dificuldades, das perseguições, das calúnias, das injustiças deste mundo tenebroso. Amém? O que são as bem-aventuranças? O conceito de felicidade sobre a ótica humana pode ser subjetivo, isto é, cada um pode defini-la a partir da sua cultura ou da realidade que esteja vivendo. Jesus estabeleceu o conceito universal de felicidade através das bem-aventuranças. Vale ressaltar, Jesus é o Criador de todas as coisas, conhece o homem, seus dilemas e conflitos pessoais. O que são, afinal, as bem-aventuranças? Quando bem-aventurado, bem-aventurados que choram. A Bíblia está falando que feliz, tá bom? É o conceito de felicidade sobre a ótica divina, tá bom? Por que sobre a ótica divina? Quem está falando é o próprio Criador do universo. Jesus é Deus. Ele não passou a existir quando ele veio a este mundo. Ele já existia. Ele esteve presente na criação do universo. Então, o conceito que Jesus estabelece ali das bem-aventuranças é o conceito de felicidade de alguém bem-sucedido, de alguém realizado sobre a ótica divina. Então, esse conceito de felicidade, por exemplo, a felicidade sobre a ótica humana, ela pode ser subjetiva. O meu time de futebol, por exemplo, pode estar ganhando de 3-0 e eu estar muito feliz, estar muito alegre. Daí a pouco o time adversário vence, ele perde e eu fico triste. Então, o conceito de felicidade, ele é subjetivo e pode ser definido, meu irmão, às vezes a partir de uma determinada cultura ou de uma realidade que a pessoa esteja vivendo. Então, por isso que é subjetivo abordar o tema felicidade. Agora, o padrão estabelecido por Jesus, irmãos, é um conceito de felicidade
universal. Você pode ler e estabelecer esse conceito para os mais novos, para os mais velhos, para o adolescente, para a criança. São conceitos universais que independem da cultura, independe da sua filosofia, independe do momento que a pessoa esteja passando. Se ela esteja passando um momento bom, se ela esteja passando um momento difícil. Jesus vem mostrar para os que sofrem que o propósito de Deus, meu amado, estabelecendo a felicidade, ela é algo que planta-se nesta vida e vai se colher na eternidade. E aquele que tudo está bem, se sente realizado, bem-sucedido, ele tem que tomar cuidado, porque alguém construiu um celeiro, derrubou, fez um outro, falou: ó, minha alma, come, bebe, porque tens para muitos anos. E uma voz bradou: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens para quem é? Então, Jesus, nessas bem-aventuranças, ele estabelece o padrão universal para definir felicidade. E quem está definindo isso é o Criador do universo, aquele que formou o homem, conhece todos os seus dilemas e os seus conflitos. Amém? Glórias a Deus. O reino de Deus e seu caráter. A expressão reino de Deus é ampla e possui várias características. Ela se assemelha a um grão de mostarda, cujo início parece tímido, mas ao alcançar seu apogeu, este se revelará grandioso. O reino de Deus começa no coração daquele que se rende a Cristo hoje e no futuro. Todos os salvos reinarão literalmente com Jesus no milênio e por toda a eternidade. Quando falamos acerca do reino de Deus, irmãos, o tema é amplo. Eu não consigo definir o reino de Deus com poucas palavras, porque ele possui várias naturezas e características. É uma parábola que muito bem define o reino de Deus, é a parábola que Jesus fala da semente, né? Que a mostarda, da semente da mostarda, ela é a menor das hortaliças, mas quando cresce, irmãos, ela se torna uma árvore frondosa. Assim é o reino de Deus. Ele começou de forma tímida, lá no dia do Pentecostes. Mas o apogeu do reino de Deus vai se dar quando Jesus vier reinar com a igreja, tá bom? Ele volta num primeiro momento para receber a igreja, o arrebatamento. Posteriormente, ao término da grande tribulação, ele volta para reinar em Jerusalém, estabelecerá o milênio literal, 1000 anos, e a igreja vai reinar com ele. Ali será o reino de Deus sobre a terra. Então começou de forma tímida, com quase 120 pessoas reunidas ali no dia do Pentecostes. Mas gradativamente ele vai crescendo, assim é o reino de Deus. O reino de Deus começa no coração daquele que se rende a Jesus hoje. Ou seja, à medida que a pessoa aceita Jesus, ele está aceitando o reino de Deus. Ele está colocando Jesus entronizado no âmago do seu ser e ao longo da caminhada ele vai aprendendo os estatutos éticos e morais do cidadão do reino do céu. E no futuro, todos aqueles que sofreram com Cristo, padeceram com Cristo, foram perseguidos por conta do nome de Jesus, foram caluniados, perseguidos, sofreram inúmeras injustiças, eles serão saciados, porque eles adentrarão no estado eterno. Eles reinarão com Cristo durante o milênio e no estado eterno, tá bom, meu amado? Então, o reino de Deus, ele tem esse caráter. Ele inicia de forma tímida no coração daquele que se rende a ele. Mas no milênio, Jesus ele vem impondo o reino de Deus. E a Bíblia fala que ele vai reger as nações com braço de ferro. Os súditos do reino de Deus. As bem-aventuranças expressam o caráter do cidadão do céu, isto é, os que fazem parte do reino de Deus têm um código de conduta a ser observado.
O caráter do cidadão do céu envolve, primeiro, quebrantamento, choro, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, perseguição. Nós temos aí pelo menos 8 características do caráter do cidadão do céu. À medida que ele vai caminhando, meu amado, ele vai compreendendo que aqueles que fazem parte do reino de Deus, que de fato se renderam, ele tem quebrantamento, bem-aventurados que choram, são aqueles que se quebrantam, são aqueles que choram diante da tragédia que está neste mundo, da degradação moral, espiritual deste mundo. Ele tem quebrantamento, ele tem choro, mansidão, ele não é precipitado em falar, não é dominado pela ira, pelo ódio, ele é manso, é brando, sereno. É também uma outra característica, é a retidão. Ele tem sede por justiça. Ele não somente obedece à lei, à verdade, o que é reto, sincero, mas ele quer mais e mais, ele tem sede, ele tem fome de justiça, meu amado. Ele também é misericordioso, ele se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo, ele se coloca no lugar da pessoa que ele causou dor. É por isso que o Sermão da Montanha vai falar de cura, porque a cura da alma passa por quebrantamento, choro, é preciso se quebrantar o coração, deixar de ser orgulhoso, altivo, é preciso chorar, se humilhar diante de Deus, ser manso diante da vida, não querer levar a vida com ferro e fogo, com quem ferir, quem nos feriu, retidão, misericórdia, se colocar no lugar do outro, pureza, porque ele se mantém íntegro e puro diante de uma sociedade pervertida. Outra característica é a pacificação. Quem tem o caráter do reino de Deus, ele detesta o grupinho da fofoca. Aquelas pessoas que ficam colocando brasa, colocando fogo, colocando lenha para ver o fogo se espalhar, para ver o negócio pegar fogo, como nós vemos nas redes sociais, pessoas brigando à porta da escola, pessoas armando barraco, pessoas incitando, provocando as outras. O cidadão do céu, ele é por natureza pacificador e ele padece perseguição, meu querido. Por que ele sofre? Porque ele tem coragem de se posicionar, ele não é politicamente, aquele politicamente correto, que aceita tudo, que se cala diante de tudo. Ele é perseguido por conta da verdade que ele prega, por conta da verdade que ele vive e por expor a sua opinião, ainda que o mundo venha taxá-lo de homofóbico, que a sua pregação, que a sua mensagem é uma mensagem de discurso de ódio. Estas são as características dos súditos do reino de Deus. Amém, querido? É o caráter do cidadão do céu. Somos bem-aventurados. Nesse tópico nós vamos falar que, de fato, somos bem-aventurados, bem-sucedidos, realizados naquilo que nós fazemos. Nós somos felizes, bem-sucedidos. E nós vamos compreender o porquê dentro deste tópico. Meu querido, se nós vivermos esta vida como se não existisse uma outra vida, uma outra continuidade do outro lado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque nós não desfrutamos do melhor dessa terra, nós não recebemos aqui em vida todas as promessas de Deus, mas nós temos promessas concernente à vida vindoura. Verdade é que nós teremos muitas vitórias e temos, mas nós não podemos perder o foco da eternidade, porque nós somos bem felizes, bem-sucedidos, bem-aventurados, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A beatitude na vida dos salvos. Os genuínos seguidores de Jesus desfrutam da felicidade que vai muito além do entendimento humano. Por estarem ligados à videira, neles são vistos as virtudes do fruto do Espírito, as quais são amor, gozo,
paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As bem-aventuranças são as virtudes do fruto do Espírito em ação no salvo. Quais são as beatitudes na vida do salvo? A beatitude, irmão, são as virtudes, tá bom, meu querido? Na vida daquele que de fato nasceu de novo. Então, aqueles que nasceram de novo, estou falando genuínos, tá, irmãos? Porque existe os genéricos, existe os falsificados, existe aquele grupo de pessoas que estão na casa do Senhor, mas não abriram o coração para a palavra de Deus moldar a sua vida. Quando nós falamos aqui dos genuínos seguidores de Jesus, são aqueles que de fato andam com Jesus, amam ao Senhor e a sua palavra, tá bom? Porque quem ama Jesus, ele guarda a palavra do Senhor. Então esta felicidade proposta por Jesus, ela vai muito além da satisfação humana, do contentamento humano. Por quê? Porque ela é uma felicidade, meu irmão, que ela não é nossa. Essa felicidade, ela vem de Deus, esse gozo, esse refrigério, ele vem do Senhor. Faz bem a gente conseguir um diploma, ser aprovado numa faculdade, concluir um curso, arrumar um bom emprego, inaugurar uma empresa. Há muitas realizações nesta vida que trazem contentamento, meu querido. Mas agora a felicidade proposta por Jesus, irmãos, é uma felicidade que supera todo entendimento humano. O mundo pode estar desabando ao nosso lado. Os profetas, eu sou bem-aventurado, foram os profetas que foram perseguidos, porque assim fizeram com os profetas. Por que levavam os profetas a entregar a mensagem, viver a retidão? Teve profeta que foi assassinado por falar a verdade de Deus, como o profeta Jeremias diz a história, ele foi assassinado. Profeta que foi Zacarias, que foi morto no templo também. Então nós vemos aí que o padrão estabelecido por Jesus em relação à felicidade vai muito além de realização humana, irmãos. É uma realização plena que envolve corpo, alma e espírito. E esta felicidade, ela é comunicada a partir do quê? Que nós estamos ligados à videira. Aí nós vamos permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos ligados na videira. E a videira, ela vai transmitir o quê? A seiva, tá bom, meu querido? E quando estamos ligados nesta videira, aí pode-se observar o quê? Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né? A virtude do Espírito, as virtudes do Espírito são percebidas na vida daquele que anda com Jesus, foi transformado por Jesus, anda na direção do Espírito. Algumas dessas virtudes são 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós podemos definir que as bem-aventuranças estabelecidas por Jesus em Mateus são o fruto do Espírito em ação na vida do salvo, meu querido. Então, por esta razão, nós temos a felicidade, porque são as virtudes, as qualidades daqueles que andam com Deus. A prova de que o cristão é bem-aventurado. As bem-aventuranças podem ser definidas como a inteligência emocional do cidadão do céu, isto é, ele sabe lidar com as próprias emoções de forma inteligente. É feliz quem consegue dominar a si mesmo, não guarda mágoa, controla a sua impulsividade, sabe esperar com paciência, é justo e usa de misericórdia para com o seu próximo. Meu querido,
Olha a prova de que nós somos de fato bem-aventurados. Isso aí, meu irmão, é percebido na vida daquele que de fato ele anda com Deus e dá lugar para o Espírito Santo. Esse negócio não é automático. Aceitei Jesus, sou crente, sou da Assembleia de Deus, sou batizado no Espírito Santo, eu canto no ciclo de oração, eu canto no coral, então agora eu sou bem-aventurado. Vamos lá. As bem-aventuranças, ela também pode ser definida como inteligência emocional. Por exemplo, se tem uma coisa que é boa para a alma, segundo os psicólogos, irmão, diante de sofrimento extremo, a melhor coisa que tem é chorar, é botar para fora, transmitir para fora aquela emoção. Muitas pessoas têm emoções reprimidas e o choro é o lubrificante da alma, meu irmão. Então, as bem-aventuranças, elas podem ser definidas como inteligência emocional. Quem chora não é fraco. Quem chora é aquele que sabe que a alma precisa se quebrantar e através do choro de aos pés do Senhor, que ele chora aos pés do Senhor, tá bom, meu amado? E ali ele extravasa aquele sentimento de injustiça, de ira, que poderia se tornar uma mágoa e um ressentimento. O cidadão do céu, ele sabe lidar com as próprias emoções de forma inteligente. Muitas vezes não é porque a gente é crente, irmão, que a gente não tem mais ira, que a gente não tem raiva, que a gente não fica indignado, que a gente fica às vezes querendo quebrar o pescoço de um, ou não é, irmãos? Agora a gente extravasa isso de forma inteligente. A gente vai para os pés do Senhor, a gente vai chorar aos pés dele, faz como Daniel. Quando Daniel soube que a sentença do rei era para matar, ele foi buscar a Deus e Deus trouxe a solução para ele. Então é feliz quem consegue dominar a si mesmo, irmãos. Irmão, é você ter domínio sobre as suas emoções. Eu não tenho como controlar as emoções da minha esposa, eu não tenho como controlar as emoções dos meus filhos, eu não tenho como controlar as emoções de terceiros, irmãos. Agora, se eu controlar a minha, eu tenho uma grande chance de resolver qualquer problema, porque um pensamento dos antigos afirma, né? Para haver uma briga, tem que haver duas pessoas decididas a brigar. Quando um não quer, dois não brigam. Então a pessoa ela controla as suas emoções, ela não guarda mágoa. Por isso que eu digo, o sermão da montanha, esse sermão, as bem-aventuranças, tem a ver com cura da alma, irmão. É a forma inteligente de lidar com as emoções extremas. Não guarda mágoa, controla a sua impulsividade. Todos nós somos impulsivos, precisamos controlar esta impulsividade, sabe esperar com paciência, por isso ele é longânimo, ele é paciente, é justo, mesmo que ele sofra injustiça, ele não vai retribuir na mesma moeda, porque quem vive passando a perna, causando sofrimento na vida dos outros, vai colher o mal que plantou. Então, o cidadão do céu, ele usa de misericórdia para com o seu próximo, irmãos. Ele perdoa porque ele compreende que o perdão não é um sentimento. O perdão é algo racional, é algo inteligente. O perdoar é uma decisão. Então, meu amado, quem de fato tem estas virtudes, estas bem-aventuranças, de fato é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurado. Todavia, sobre a ótica divina, tá bom, meu amado? Bem-aventurado não é aquele que está fazendo sucesso, que está ganhando dinheiro, porque muitos desses recorrem às drogas, são dependentes, são usuários, são viciados, e muitos deles, na sua solidão, quando estão a sós, sofrem de solidão, de tristeza na alma, e ele é escravo do pecado. Nós precisamos, meu amado, valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Nós somos de fato bem-aventurados, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. Eu espero que alguma coisa tenha servido para você, que o Espírito Santo de Deus venha completar na sua vida aquilo que nós não conseguimos
em virtude das nossas limitações, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Meu Deus, ensina-nos a viver as bem-aventuranças. Dá-nos o caráter do cidadão do céu. Dá-nos a virtude do teu Espírito. Meu Deus, que nós venhamos valorizar esta felicidade que é eterna, esta felicidade estabelecida pelo Senhor. Meu Deus, cura a nossa alma. Tira da nossa alma a mágoa, o ódio, o rancor, a falta de perdão, a falta de misericórdia. Meu Deus, o envolvimento com o pecado. Dá-nos um coração reto, puro, sincero. Que este trimestre nós possamos crescer na graça e no conhecimento e na experiência com o teu Espírito. Fica conosco, nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe, no nome de Jesus. E se não houver arrebatamento, próxima lição estaremos de volta, tá bom? Ore pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu ministério, pela minha família. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.